Não preciso de igreja. Posso congregar sozinho. Posso ver cultos online. Importa é ter Deus no coração. Fica aí que em 8 minutos eu te ajudo a resolver esse problema. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao 8 Minutos com Deus. Meu nome é Vinícius. Eu sou cristão há mais de 20 anos, casado, prego a palavra de Deus, sou professor na escola bíblica e nesse tempo de fé, esses 20 e poucos anos já, eu e minha esposa já vimos muitas histórias repetidas e entendemos que a vida cristã é feita de ciclos. Há momentos em que nós estamos muito bem, em que uma palavra fala conosco e aquela palavra dura muitos meses e nós nos sentimos muito fortes. E há momentos também de fraqueza, de entristecimento, em que a gente perde o foco e se nós não estivermos atentos, isso pode nos levar para o fundo do poço. É exatamente nesse momento, nesse detalhe, nessa brecha, em que o diabo encontra lugar para plantar certas ideias que vão afagar o nosso coração. Lembrando que a palavra de Deus ela é um confronto. A palavra de Deus tem a intenção de arrancar do nosso ego, da nossa vaidade, qualquer tipo de semente. E o diabo ele tenta plantar no mais profundo do nosso coração algumas verdades que se tornam torres em nosso coração de fortaleza. E a minha intenção hoje é arrancar isso do seu coração, a partir de experiências que eu mesmo vivenciei à luz da palavra de Deus. Eu, nesse tempo de fé, em muitas igrejas que nós passamos, eu sempre trabalhei na obra de Deus. Nesse período, junto com a minha esposa, sempre fomos obreiros nas casas onde nós ali prestamos serviços, fomos diáconos, evangelistas. E na minha mente, até há pouco tempo atrás, a obra de Deus era essa: trabalhar duramente, estar sempre disposto a estar lá muitos dias da semana, e sempre cuidar dos outros. O importante era cuidar dos outros, dedicar a minha vida ao máximo para as outras pessoas, dar o máximo de mim para os outros. Só que o tempo foi passando e eu fui percebendo que o meu coração estava se distanciando de algumas coisas. Por incrível que pareça, eu estava dentro da igreja, mas vazio de Deus. E o que acontece? Nós começamos a olhar para as pessoas e os nossos olhos começam a encontrar os defeitos nas coisas. Nos esquecemos que a igreja é um grande hospital. Por ser um hospital, há pessoas doentes a todo instante tentando cura, às vezes resolve, às vezes há uma recaída, quem nunca? Não estou falando de uma vida de pecado, mas de falhas, tropeços na jornada. Só que na minha mente era isso, ser cristão era isso, apenas me dedicar ao outro. E que o meu coração já tinha sido tratado por Deus e estava tudo certo. Fui programado dessa maneira. A tal ponto de que chegou uma hora que, mesmo dentro da igreja, eu não queria mais estar lá. Porque para mim era um peso. Quando chegava o horário de ir para o culto, o meu sorriso desaparecia. Havia uma tensão no olhar, porque sem perceber. E isso, na época, os meus olhos estavam fechados. Eu ia para a igreja como que batendo um ponto de trabalho, sabe? Chegando lá para cumprir a tarefa que Deus tinha me designado. E aquilo entrou no meu coração. Chegavam momentos que eu chegava em casa mais tristes, eu e minha esposa, do que felizes com o propósito de Deus. Quando nós saímos do último ministério, eu coloquei no meu coração que eu já não queria mais. Porque quando nós visitamos algumas igrejas, nós chegamos lá e as pessoas queriam que nós trabalhássemos. Olha, aqui tem um pregador da palavra, olha, aqui tem uma diaconisa. E não era isso que eu queria. A tal ponto de que eu comecei a procurar na Bíblia algum tipo de versículo, algum tipo de referência que me desse base para que eu pudesse ficar em casa. Eu já não queria mais. O meu coração já estava cheio de ter que estar sempre trabalhando, porque as pessoas não me entendiam. Eu queria ser entendido. E aí eu fui meditar na palavra. A palavra que antes eu ensinava, pregava, agora eu estava procurando referência nela, para não precisar estar na casa de Deus. Até que eu abri no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Leia comigo, por gentileza. Diz assim:
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E aí o Espírito Santo falou comigo fortemente com essa palavra. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Reparem, é costume. Já nos tempos bíblicos, pessoas não queriam congregar, pelos mais diversos motivos. Hoje em dia, são muitas as razões que fazem com que as pessoas deixem a igreja. Maus líderes, sobrecarga de trabalho, falta de espiritualidade, falta de vida de oração, falta de discipulado. E quando nós encontramos o ministério que nós hoje estamos congregando, minha esposa encontrou pela internet, pelo Instagram. E percebemos que era uma igreja de bairro, fomos até lá. Eu não queria estar lá, na verdade, mas eu fui levar ela. E foi um momento muito especial. Encontramos lá um antigo líder que falou muito ao meu coração. Mas, de qualquer maneira, o meu coração estava tomado de mágoa, estava tomado de rancor. Chegou um momento que a minha esposa deixou muito claro para mim: eu não quero ser aquela esposa que é levada pelo seu marido e depois ele vai para buscar. Então, um líder chamado por Deus. Fui então para a igreja, graças à minha esposa. E ao chegar lá, fui conversar com o pastor e ele viu nos meus olhos aquilo que só o meu coração mostrava. E ele olhou e falou para mim: eu não vou me esquecer disso. Você está machucado, né? Você está ferido, não se preocupe, você está vindo para cá não para trabalhar. Você está vindo aqui para ser curado. E era exatamente o que eu precisava, ser curado. Hoje, graças a Deus, estamos vivendo o nosso melhor momento de vida cristã. Esse canal do YouTube aqui não tem a intenção de suprir a sua fé, o seu ato de estar numa igreja. Procure uma igreja pequena, uma igreja próxima da sua casa, que pregue a palavra de Deus. Procure pastores que vão cuidar da sua vida. Procure líderes que te levem, apontem para o reino de Deus. Procure uma igreja que trabalhe com discipulado. Você precisa ser discipulado. Você precisa disso. Você precisa ser acompanhado, ter o seu coração curado. Você precisa ser ministrado, não só com pregações, mas ser acompanhado, uma liderança saudável. Não se esqueça, a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então existem 3 pilares. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo eu só vou amar como eu amo a mim mesmo. Então reparem, eu amo a Deus, eu me amo e amo o próximo. É essa qualidade de amor que eu tenho por mim mesmo que eu vou dar para o meu próximo. Se eu não tenho o meu coração curado, eu jamais vou ajudar outro a ser curado. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta e compartilha. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.